A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa, História e Geografia Bíblica. Estou aqui na mesa com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos mais uma vez. Hoje nós vamos falar da carta de Paulo a Filemon. Essa carta Paulo escreveu quando estava na prisão, na primeira prisão lá em Roma. Então foi em torno do ano 60, 61. E essa prisão é aquela que ele conseguiu alugar uma casa, as autoridades romanas permitiram ele ter uma prisão domiciliar. Então ele recebia convidados, ele agia com mais liberdade. Então ele escreveu uma carta a Filemon. Filemon, nós vamos falar dele aqui hoje. Filemon, ele era, podemos dizer assim, um obreiro ou um discípulo, né, que se converteu com Paulo, e Paulo colocou à frente, né, colocou numa posição de frente lá em Colossos, né, a cidade de Colossos, que fica na região atual da Turquia, ali próximo a Laodiceia, próximo a Hierápolis, né? Então nós já falamos da carta aos Colossenses, que falamos a esse respeito. Mas aqui era uma carta pessoal, carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler o verso 21, que diz assim, Filemon, ele é um capítulo único, e o verso 21 que diz assim, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Então aqui Paulo ele dá uma palavra muito boa, né, sobre Filemon, um homem obediente, dessa obediência que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, e eu vou passar a palavra aqui ao professor Vinícius. Amém. Bom, essa carta, né, de Paulo a Filemon, ela nos interessa muito, porque ela vai dar um exemplo de obediência. Aliás, nós temos alguns personagens na carta. O próprio Paulo, que vai escrever junto com Timóteo. Então, ambos estavam ali na prisão. Paulo preso, Timóteo visitava. Então, a carta é redigida e endereçada para Filemon, que era, obviamente, um obreiro, né? Um servo do Senhor levantado em Colossos. Então, no episódio anterior, nós falamos sobre essa região de Colossos, né? No interior ali da Ásia provincial. Mas temos ainda um outro personagem, né? Que é um escravo, que se chama Onésimo. Aliás, o nome dele também não é algo solto, né? Onésimo significa útil. E o servo do Senhor é isso. Ele é útil na obra do Espírito. E o verso lido enfatiza a grande qualidade do servo do Senhor: obediência. Então, a obediência às instruções, às determinações, nós vamos ver no corpo dessa carta exatamente recomendações de Paulo que são feitas a Filemon e exaltando a voluntariedade, dizendo assim, eu sei que Filemon vai fazer isso não por imposição, mas ele vai fazer por voluntariedade, né? Então, esse é o pano de fundo dessa carta, que vem, então, dizer a respeito da relação de Filemon com o seu servo, seu escravo. Naquela época, nós estamos falando de uma sociedade greco-romana em que a escravidão era comum, ela fazia parte, né, da vida da sociedade, e os escravos poderiam ser adquiridos. Aliás, o próprio Filemon era um homem de muitas posses, não é? Por isso, então, ele tinha servos, né, que trabalhavam para ele. Então, essa relação do escravo é bem interessante. Existem até registros, imagens de como um escravo era identificado naquela ocasião. Então, Onésimo fugiu.
fugiu por algum motivo, né? E, aliás, pode ser que tenha cometido até algum delito. E ele foge e encontra com Paulo exatamente em Roma, na prisão. E Paulo vai dizer que teve a oportunidade de evangelizá-lo. Eu vou deixar essa parte aqui para que os pastores façam esse comentário, mas é importante nós entendermos essa relação da escravidão, porque não se iguala, por exemplo, a uma escravidão de um Brasil colonial, não é? De uma época de mercantilismo, porque aquela escravidão era racial. Aqui, nos tempos de Onésimo, não. Era uma base de serviço para um homem de posses, poderia ser comprado, o escravo poderia ser comprado, poderia ser adquirido, e também algum prisioneiro de guerra. Então, essa era a relação que acontecia do escravo. Comparado também um pouco, né, com a questão do escravo entre os hebreus, já no Velho Testamento, alguns livros vão falar sobre isso. Nós temos Deuteronômio, capítulo 25, mas também Êxodo vai falar sobre isso, de que algum hebreu, quando empobrecia, ele poderia, então, para não ter dívidas, ele poderia trabalhar, não é, como escravo para um senhor hebreu, não é? Ou mesmo quando ele não tinha condições de pagar dívidas, então ele poderia se tornar um escravo daquele a quem ele devia, e o que perdurava por 6 anos, não é? É um detalhe aí na relação do escravo entre os hebreus, saltando do tempo do Velho Testamento para o Império, o período greco-romano, esse escravo que era a base da civilização, da economia, e também diferenciando do que é o escravo na era das colônias, não é? Do século XVI, por exemplo. Então, nós temos esse pano de fundo e uma contextualização histórica para nos fazer entender quem era Onésimo e qual era a sua relação com Filemão. Interessante, assim, que essa questão de escravos, né? Escravos nunca é uma coisa boa, né? Mas até a Bíblia usa ali servo, escravo, para fazer uma alegoria, uma comparação. É uma coisa que sempre existiu, né? De formas diferentes, mas sempre existiu. Inclusive no período feudal, né? Também da mesma forma, Exato. né? A família estava passando fome lá, ia lá num senhor feudal e fazia um contrato por algum tempo, né? Para você ter o escravo por 10 anos para te sustentar a minha família. Mas aqui estamos falando da carta de Paulo a Filemão. Nós já vimos que Filemão, Paulo destaca ele como obediente, né? O texto que lemos, escrevi confiado na tua obediência. Então, Paulo coloca uma qualidade dele de obediente. O nome Filemão quer dizer amoroso, né? O professor Vinícius falou aqui que ele era um homem rico, e entende-se aqui pela carta aqui que tinha uma igreja em sua casa, né? Que a igreja reunia, e nós sabemos que naquele período não existia templos para os cristãos, as reuniões eram em casas de alguns servos, e era em muitos lugares, a maioria dos lugares era proibido, né? Eles reuniam escondidos, né? E ali apareceu então esse escravo Onésimo, e Paulo diz para ele receber bem Onésimo. Aqui tem um detalhe, né, que não sei se o pastor Antônio Carlos vai concretizar isso, pontuar, afirmar, né? Mas eu poderia dizer que Paulo, entre uma lei humana ali, de ele ter um dono lá como escravo, Paulo foi pela lei do amor do Senhor e disse sim, recebe ele bem, cuida dele, é um servo do Senhor. Pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor a todos, mais uma vez. Vou fazer alguns comentários também a respeito de outras coisas, mas sempre relativas ao assunto de hoje. Os irmãos estão observando que nós não estamos seguindo a sequência bíblica dos livros, né? Mas nós estamos seguindo a sequência cronológica do momento em que a carta foi escrita, né? Já foi dito aqui que a carta a Filemão
como outras cartas, Colossenses, Filipenses, foram escritas na prisão. Já foi bem comentado aqui. Então, estamos na ordem cronológica do momento em que as cartas foram escritas. Então, agora é o momento, após ter falado sobre os Colossenses, estão falando da carta pessoal a Filemon. Então, também procurando situar bem, o Filemon morava em Colossos. Essa informação está na carta aos Colossenses, que traz até outras informações aqui, que o professor Vinícius até chegou a comentar conosco antes aqui, a respeito de que Paulo havia mandado que Tíquico, junto com Onésimo, levasse essa carta a Colossos. E o verso Colossenses 4:9 diz assim, referindo a Tíquico, que iria com Onésimo levar essa carta aos Colossenses e que também levaria a carta a Filemon. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo que por aqui se passa. Então, esse verso confirma que eles moravam em Colossos e que também Onésimo acompanhou Tíquico ao levar as cartas. Onésimo era um escravo, como comentado aqui. Calcula-se, peço a confirmação aqui aos historiadores aqui, que em Roma, no Império Romano, 30% da população era de escravos. É possível. Sim, perfeito. 30% da população, que era uma quantidade muito grande, né, de escravos. E os escravos, não tinham muitos direitos, não. Aliás, não tinham direito nenhum. Aliás, o Evangelho de Marcos, que é tido como o Evangelho do servo, né, não tem nem genealogia. Então, o escravo não tinha essa grande importância. Mas o caráter de Onésimo só ia aflorar depois do encontro com Paulo. Até então, ele era escravo que fazia os trabalhos que eram determinados que ele fazia. Por algum motivo, ele resolveu fugir. Aqui não explica a razão, pode ter muitas razões. E ele saiu de Colossos e foi para Roma. Eu tenho um mapazinho, depois se nós pudermos colocar na edição, mostra aqui que de Colossos a Roma tem 2.100 quilômetros. Fugiu para longe, não é? Ele fugiu para bem longe, ele não queria ser achado mais. E outra coisa, Roma era o lugar ideal, a cidade muito populosa, cerca de 1 milhão de habitantes, para aquela época era uma megalópole, né? A cidade enorme, né? Então ali seria muito mais difícil ser achado. Mas ele foi achado pelo Senhor. Amém. Ele fugiu de Filemon, seu patrão, seu senhor, mas encontrou um outro Senhor, que foi o Senhor Jesus, através de Paulo. E ele tem uma conversão extraordinária. Então, os valores de Onésimo agora, como servo de Jesus, não mais como servo de Filemon, embora que permanecesse essa relação, ele passa a ser servo do Senhor Jesus e começa a ser usado por Paulo na evangelização, como cooperador. E a conversão foi realmente extraordinária, foi uma conversão maravilhosa e Paulo pôde ver os valores que Onésimo tinha. Mas agora, Paulo tomou ciência dos antecedentes dele, do que ocorreu no passado, e mandou que ele voltasse a Filemon. Situação. Que situação. Mandou que ele voltasse. Só que Paulo não mandou simplesmente ele voltar, porque, vamos dizer assim, de acordo com a lei
Seria justo que agora convertido do Senhor, andando na justiça de Deus, que ele então regressasse ao seu patrão. Mas Paulo, ele começa a demonstrar a Filemon que Onésimo era escravo dele, mas agora ele era livre no Senhor. E faz essa carta que merece, quem desejar depois ler, uma carta cheia da graça de Deus. Ele dizendo que Onésimo agora é um homem convertido e que Filemon deveria recebê-lo agora não mais como escravo, mas recebê-lo como irmão. E que se há alguma dívida nesse processo todo, não estamos dizendo aqui que Onésimo não tenha levado, pode até ter levado alguma coisa, viagem longa, pode ter levado alguma coisa. Mas até o preço dele, né? O preço que ele valia como escravo, né? Até o preço que ele valia como escravo, não é? Então, se deve alguma coisa, eu pago. Então, ele disse que então o recebesse. O que se verifica nesta passagem de Paulo? Paulo fala assim com um cuidado, não seria bem um cuidado, com um amor, as palavras dele são cheios da graça, do amor de Deus, fazendo com que Filemon brotasse nele, mas ele tinha um obreiro fiel, chama de obreiro fiel, o amor de Deus na vida dele para compreender a situação de Onésimo. E que recebesse a Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo, a Paulo. E que então se verifica que é o centro da carta pessoal a Filemon, o grande amor de Deus de um irmão pelo outro como servos do Senhor Jesus. Então isso é que aflora na carta. Como que Paulo, ele na prisão, não devia ser fácil, ele clamava a Deus pela libertação, e ali ele deixa todos os problemas dele e intercede em favor de um irmão que estava nessa dificuldade de ter que regressar, e claro que ele não queria ser mais escravo, e intercede a Filemon que o tratasse como servo. Então, o amor de Deus é revelado aqui nesta passagem. Mas não foi só isso. Em primeiro lugar, a carta mostra como que nós devemos amar os nossos irmãos e até pagar o preço pelos nossos irmãos. E a outra coisa, esse amor pessoal, também o Paulo funcionou como um mediador. Então, quantas vezes nós, como servos de Deus, podemos ajudar os nossos irmãos também usando a posição de mediador? E Paulo usou uma posição, não foi um mediador tipo resgatador, porque ele não só fez a intermediação, como ele ainda se responsabilizou por pagar qualquer prejuízo que havia dado. Então, é um exemplo para nós. Podemos ser usados nas mãos de Deus, que o Senhor tenha em nós esse amor revelado por Paulo, em nome do Senhor Jesus, e que também, em certas situações, nós possamos, não sei se a palavra certa seria não nos omitir, né? Mas olhar a situação de algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades e funcionarmos como mediador e resgatadores dele. Agora, interessante, né, que quando eu falei ali, que situação, né? Porque Paulo diz para Onésimo, vai voltar lá para o lugar que tu fugisse, né? Aí esse encontro ali para ele chegar de cabeça baixa ali. Mas Paulo manda a carta justamente para recomendar a Filemon, olha, recebe ele como irmão. E olha só que interessante, né? O preço de um escravo não era barato, não, era... No tempo de Jesus, que foram ali 30, 40 anos antes, era 30 moedas de prata. Tanto é que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, né? Que era o preço de um escravo. Qual era o valor de 30 moedas de prata, alguém sabe? 30 moedas de prata era 30 shekel. O shekel valia 4 denários. Um denário era o valor de um dia de um trabalhador. Então, 30 vezes 4,
vezes 4, 12, 120 dias de trabalho. 120, quase meio ano, né? 120 dias de trabalho. Então era um preço... Um terço do não ano. era um 3 preço... vezes salário. Não era um preço barato, não. Era um preço... Então, eu creio que esse valor que Paulo diz assim, olha, para amenizar, Onésimo, que era um homem rico, né? Então, ele diz, olha, se deveu alguma coisa ali, Filemon, se tiver algum preço ali, essa chita moeda ali, eu pago, né? Mas, e outro detalhe, assim, ó, agora, como escravo, ele te era inútil, ele diz ali num momento. Sim. Mas como servo do Senhor e como irmão, ele vai ser muito útil para mim, para ti, para a obra Glória do Senhor. a Deus. Professor Vinícius, uma conclusão aqui espiritual, aqui profética do... É importante que nós olhemos para a vida do servo de Deus, ela é profética. Ela é profética. Paulo vai dar exemplo disso, porque ele vai dizer assim, eu sou prisioneiro, mas ele não fala assim, eu sou prisioneiro do Império Romano, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que ele estava vivendo, ele estava sendo servo do Senhor. Da mesma forma, esse exemplo, ele é passado tanto para Filemon, porque obedeceria, recebendo agora não um mecanismo de serviço dentro da sua casa, das suas fazendas, mas receber um servo do Senhor e que com certeza teria zelo e faria a obra do Senhor naquele lugar. E da mesma forma, Onésimo, você se converteu, mas agora assume a responsabilidade, né, diante da sociedade, repara isso que está errado, volta para o teu Senhor, mas agora será recebido com amor fraternal. Então, Glória isso a é Deus. importante porque a obediência é a maior qualidade de um servo de Deus que tem a vida profética. Então, Paulo vai concluir a carta, aliás, dizer, inclusive, no verso 22, e juntamente prepara-me também pousada, porque eu espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Então, Paulo ainda tinha aquela intenção de sair da prisão em algum momento e ainda ir para a Espanha, como falamos anteriormente, visitar a região de Colossos, Onésimo. Então, a mente de Paulo ainda tinha muito trabalho para ser feito. E assim é o servo útil na obra do Senhor. Amém. Amém. Então, essa pequena carta de Filemon é uma carta que fala de amor, fala de obediência, fala da obra do Senhor. A gente vê aqui um pastor, um líder, orientando um obreiro como tratar todas as pessoas, inclusive uma pessoa que teve um problema no passado, mas agora foi resgatado pelo Senhor e tem a bênção do Senhor. Então fica aqui esse ensino da carta de Paulo a Filemon, que está na Bíblia, a palavra do Senhor, e tem um ensino maravilhoso para todos nós. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor a todos.